Olá, vocês, sejam bem-vindos ao Frente a Frente de hoje, que entrevista Fabiana Farias, administradora de empresas e mentora de produtividade, vice-presidente do Conselho de Jovens Empreendedores de Alagoas. Nosso assunto: como empreender durante a pandemia da Covid-19 e na perspectiva da pós-pandemia. Agradeço aqui a Fabiana por estar novamente conosco. E, inicialmente, Fabiana, para quem não conhece, acredito que muita gente desconheça até o termo, não é? Inicialmente, o que é uma mentoria? Como definir essa atividade? E Bom obrigada dia. mais uma vez por estar aqui. Obrigada a vocês pelo convite novamente, é um prazer, né? Então, o mentor é o mestre, vamos dizer assim, é alguém que ensina os caminhos para o mentorado de um assunto específico que ele já tratou, que ele já passou, que ele domina, que ele estudou. Eu dou muito exemplo para quem é da minha idade, e mesmo quem não é, foi regravado aí, que é o Daniel San e o seu Miyagi, né? O seu Miyagi foi o mentor do Daniel, foi quem ensinou, foi quem mostrou os caminhos, que mostrou todo detalhadamente o que ele devia e não devia fazer e qual era o resultado final. É mais ou menos por aí. O mentor, então, ele dá o suporte, não é? Ele orienta a partir da experiência vivida. E como isso se Exatamente. traduz na prática? Como o mentor pode auxiliar no desenvolvimento, digamos assim, do empreendedor? Que, na verdade, o Brasil tem essa característica, as pessoas são levadas até pela crise, pelas dificuldades econômicas, pelo desemprego, são levadas a atividades, né, de empreendedorismo. E, nesse caso, como atuar frente a essas demandas? Então, até por coincidência, esse mês, na verdade, eu estou trabalhando no meu Instagram o tema de empresas familiares. E nas pesquisas que eu fiz, 90% das empresas brasileiras iniciam como uma empresa familiar. E elas permanecem dessa forma durante algum tempo, só as que crescem muito que deixam de ser. Então, o empreendedor é um assunto, o empreendedorismo no Brasil, ele é nato, né? A maioria das pessoas, das famílias, iniciam de alguma forma empreendendo, e aí depois seguem o seu caminho. E a mentoria para o empreendedor é justamente por ele não ter experiência, abre um negócio muitas vezes pela questão da necessidade, a grande maioria abre por necessidade, porque precisa manter a sua família, e aí não tem a experiência, não tem o know-how de saber qual o passo a passo para a empresa se manter no mercado. E aí a grande maioria das empresas, após 2 anos, fecham. Né? Nós temos esses dados através do Sebrae, que é quem trabalha, né, no Brasil todo, apoiando essas empresas, e a mentoria ela vem justamente para não vai evitar 100%, mas vai auxiliar nesse planejamento para que a empresa seja uma empresa mais sólida, que saiba exatamente o que deve e o que não deve fazer. Porque ainda que dê errado alguma coisa que pode dar, lógico, nós temos os imprevistos, quando você tem um planejamento, você sabe pelo menos quais caminhos você deve seguir, caso algo não saia da forma como você esperava. Ou seja, estratégia, logística, tudo isso é Tudo importantíssimo isso. na hora de abrir um negócio. Percebe-se, Maceió tem praticamente uma farmácia por quadra, né, em alguns bairros. Muitas vezes uma ao lado da outra. A gente, Várias não, vezes. a gente consegue observar que elas sobrevivem porque a população é doente, né? As questões econômicas, psicológicas levam as pessoas à dependência de medicamentos, mas isso não pode se aplicar a todas as atividades, né, Fabiana? Não, de forma alguma. Eu dei um exemplo que tem um prédio, um ponto comercial ali, quando você vai para a serraria, assim que você vira naquela curva, quem segue direto para Barro Duro, você vira entrando, indo para a serraria, para o G Barbosa, sair, tem um prédio do lado direito, um prédio grande que é de vidro, que já abriram vários negócios e todos fecharam. Agora é uma loja de material para piscina. Quando abriu uma sorveteria ali, eu falei sobre isso. Eu disse, meu Deus, qual foi a lógica de abrir uma sorveteria de um tamanho desse num lugar desse? Porque primeiro para parar de carro é difícil, porque assim que você dobra, não tem como você estacionar. Quem é que caminha por aqui?
né? Quem toma sorvete normalmente procura quando está no calor, né? Assim, não seria dito e feito. Pouco tempo depois, fechou. Então, quando você vai abrir um negócio, independente do tamanho dele, é o básico, o planejamento é o básico, que é você fazer o plano de negócio. E a maioria das empresas não fazem para você saber o quê? Quem é o meu cliente? Onde esse cliente se encontra? Quem vão ser os meus fornecedores? Quanto que eu preciso faturar para manter os meus custos fixos, por exemplo? E não fazem essa conta. Na verdade, o empreendedor pequeno mesmo, ele nem sabe o que é custo fixo. Ele tem uma mentalidade que tudo que entra é lucro. E aí é onde E não é. mora o grande perigo. E não é, né? Tem de ter Não, essa clareza, de ter não, um não. plano de negócios, mas a população inteira que vai em busca do seu negócio não tem essa clareza e como viabilizar isso na prática. É. Mentoria, por exemplo, une a experiência à condição acadêmica de quem está colaborando com as pessoas. Mas como despertar na população em geral que ela tenha uma chance de o seu negócio dar certo a partir de uma orientação nesse sentido? Onde Então, buscar? essa é a pergunta do milhão. Qual é o trabalho que eu me proponho a fazer hoje, tanto dentro do CJE, que eu sou vice-presidente, que é o Conselho de Jovens Empreendedores, como no meu trabalho pessoal, como mentora, como consultora. E recentemente tive uma reunião com o Sebrae, inclusive, em parceria com o CJE, que hoje o nosso desafio é esse, é levar esse conhecimento para as pessoas que não possuem, né, para as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e que, em sua maioria, estão empreendendo. Porque essas pessoas, elas têm uma limitação acadêmica, de fato, né? A experiência eu tenho de casa. O meu pai foi, que ele chamava comerciante na época, né? Não era nem empreendedor, não tinha esse nome bonito. E ele sofreu com isso, porque ele tinha um ensino básico, ele não terminou nem o primeiro grau. E, cometia esses erros de comprar o que não vendia, de achar que tudo que ganhava era lucro, e se manteve durante anos trabalhando dessa forma. Então, hoje a gente quer levar esse conhecimento de forma gratuita para essas pessoas, para que elas tenham acesso a esse conhecimento, que elas tenham esse auxílio e consigam, de fato, empreender com sucesso, né? Tendo, de fato, um lucro, conseguindo manter sua família e crescendo no mercado. Essa é a ideia. Pois é, mas vamos ao trabalho da mentoria, que não é um financiamento, né? O mentor Não. vai atuar não para dizer se o negócio vai dar certo assim ou certo de outra forma. Ele não é o gerente do negócio, mas ele vai Não. orientar dentro de uma realidade concreta em que o negócio está inserido, né? Sim, o trabalho de mentoria específico, quando eu trato com uma empresa propriamente dita, depende muito da área que a empresa quer atingir. Eu sou especialista em produtividade, me especializei em produtividade. Então, quando a empresa me contrata em relação à produtividade, ela quer a produtividade de um time, ela quer a produtividade de um tema específico dentro da empresa, seja a equipe de logística, a equipe de venda, os líderes, esse é o tipo de trabalho. Quando eu sou contratada como mentora para uma pessoa física, aí depende muito da pessoa, né? Eu já tive vários clientes de várias áreas distintas. Por exemplo, eu já tive cliente que é empresário, eu já tive cliente que é político, eu já tive cliente que funcionário público. Tenho cliente hoje que é funcionário público. Então, esses clientes têm demandas distintas. Essa é um tipo de mentoria que eu faço, que é de produtividade. Quando se trata de empreendedorismo, quando se trata de empreender, de empresas, a gente trabalha com a consultoria. Pois bem, então vamos para a produtividade. É possível garantir uma razoável produtividade dentro de uma realidade concreta como essa que tivemos, que já foi mais acentuado, né, do isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus? Enfim, é possível? E de que forma? Sim, é possível. O que é que aconteceu, pelo que eu vi?
E eu falei sobre isso, né? Quando começou a pandemia, que as pessoas tiveram que se isolar obrigatoriamente, as pessoas ficaram um pouco perdidas, né? E muitas foram tiradas, assim, o trabalho, por exemplo, reduziu muito, mas veio uma carga extra, por exemplo, quem tinha filhos, os filhos estarem dentro de casa. E aí a rotina foi por água abaixo, era isso que eu escutava de muita gente. Que não tinha como manter a rotina porque tudo mudou, tudo modificou. Qual era o conselho que eu dava naquela época? Gente, tenha um mínimo de rotina, um mínimo. Tente ter o mínimo, 1 hora para acordar, 1 hora para fazer um exercício. Até para os seus próprios filhos, tenham uma rotina, hora de estudar, hora de tomar banho, hora de comer. Por quê? Isso vai passar. Nós vamos voltar a ter uma normalidade. E quando essa normalidade voltar, com certeza, o volume de trabalho vai ser maior. Então, a demanda vai ser maior. E aí, se eu já não estava me organizando desde sempre, a coisa vai piorar. Como que Pois, é possível fazer isso? Pode falar. não, fique à vontade, por favor. Como que é possível fazer isso? Eu pratico, eu estudei produtividade, eu me especializei em produtividade, e o que é que eu pratico na minha vida que dá certo, e é isso que eu passo para os meus clientes, porque nós temos um método, né, que a gente aplica aqui da tríade. Para você ser produtivo, primeiro você precisa trabalhar o seu autoconhecimento para você entender o que funciona e o que não funciona para você. Um exemplo básico disso, acordar às 5 horas da manhã. Tem pessoas que são diurnas, tem pessoas que são noturnas. Eu, particularmente, não acordo às 5 horas da manhã, não funciono nesse horário. Eu durmo um pouco mais tarde e acordo um pouco mais tarde. Então, não adianta eu querer seguir uma moda e começar a acordar às 5 horas da manhã e fisicamente, fisiologicamente, eu ficar mal, eu ficar ruim. Então, você precisa se conhecer minimamente. O horário que eu funciono melhor, como é o melhor horário para acordar, Fabiana, mas às vezes não é possível. Eu sou obrigada a acordar naquele horário. Então, se programe durante o dia para que você consiga também dormir um pouco mais cedo. Lógico, tudo dentro da sua realidade. As pessoas costumam dizer, não tenho tempo, eu não tenho tempo. O tempo, ele é finito e você precisa ser inteligente com o que você gasta o seu tempo. Rede social. Eu fiz um teste de quanto tempo as pessoas passavam na rede social, porque os telefones hoje, inclusive, eles mapeiam, né, esse tempo que você fica. E aí, no grupo que eu estava participando, a moça falou assim, nossa, quando eu fui ver, deu uma média de 9 horas. Como que essa Nossa, pessoa diz que não tem é tempo? muito tempo. É muito E a tempo. pessoa não E percebe, né? Quando está não na rede percebe. social, o tempo voa. Exatamente. Literalmente voa. Exatamente. Eu sigo a Regina Gianetti, que ela tem um trabalho, ela faz podcast, então que eu vou ser mais centrado. E ela fala que as telas são um buraco negro, que quando a gente entra dentro deles, a gente, né, às vezes esquece do mundo. E assim, quantas vezes você não entra no computador para pagar uma conta e aí chega alguma mensagem ou chega alguma propaganda e aquilo chama a sua atenção e aí você já desvia e quando você vê, você desligou o computador e não pagou a conta. E o Né? interessante é que nesse meio você não está focando nada do seu negócio, nada dos seus interesses pessoais. Você está sendo levada a acessar conteúdos que não tem nada a ver com a sua realidade, né? Nada, nada a ver. Ou conversas mais prolongadas no WhatsApp, ou tem pessoas que passam, por exemplo, outra conta que eu fiz, você assiste série, aí cada capítulo de uma série tem em média 40 minutos. Aí eu passo, vou maratonar, assistir 10 capítulos de uma série no final de semana. Fabiana, é para parar de assistir? Não, você não precisa parar de assistir, mas você tem que ter uma rotina e limitar o seu tempo nas coisas que você vai fazer para que você consiga fazer mais coisas e ser produtivo. Uma outra coisa que é muito importante para você conseguir ser produtivo é você tirar as coisas da sua cabeça e colocar na sua agenda, no seu papel, na sua planilha, no seu planner, no post-it, não importa a ferramenta, mas tire da cabeça e coloque em algum lugar, para que você não esqueça, porque a gente esquece mesmo. E além de colocar, você não adianta eu chegar, eu tenho um cliente que ele fazia muito isso, a gente está trabalhando, inclusive, junto agora. Ele colocava 20 tarefas para fazer no dia. Aí chegava no final do dia, tinha feito 8, 9, aí ficava frustrado. Eu não sou produtivo. Não, você já está colocando desde o início coisa demais, não vai dar. Não vai dar certo, você é ser humano. E aí não contabiliza o tempo que a gente leva
de trânsito, o tempo que pode ocorrer de algum atraso, de algum imprevisto, né? Tem tudo isso. Hoje, o que é que a gente precisa avaliar trabalhando online como a gente está? Internet, né? Como é que está o sinal da internet, se está funcionando, se não está. Porque quem vai estar em casa, por exemplo, para eu fazer essa entrevista hoje, eu tive que combinar com meu esposo. Você vai estar em casa amanhã? Vai usar o escritório? Não, não vou sair. Ok, então eu vou ficar em casa, eu vou fazer em casa, senão eu iria para a minha pousada. A gente precisa ter o mínimo de programação antecipadamente para evitar os imprevistos. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Um tempinho bem pequenininho. A gente volta já já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem o novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a Fabiana Farias, ela que é administradora de empresas e mentora de produtividade, além de ser vice-presidente do Conselho de Jovens Empreendedores de Alagoas. E o nosso assunto é como empreender durante a pandemia da Covid-19 e dentro de uma perspectiva da pós-pandemia. Fabiana, como se tornar um mentor ou uma mentora? Particularmente depende muito da área que você quer atuar, né? No meu caso, eu conheci o tema produtividade em 2014 para 2015, onde eu mesma fiz um curso, depois li os livros do Christian. O tema me atraiu muito, eu sempre gostei, eu sempre fui uma pessoa pontual, sempre gostei de ser organizada. Dizem que é porque é virginiano, tem, né, esse lado. É uma característica já comprovada. Isso, até na família, a Fabiana tem toque, né? Porque gosta das coisas tudo no lugarzinho e tal. E aí eu tive a oportunidade de ir a São Paulo, participar de um evento, e quando saiu o curso, quando ele lançou o curso, que foi em 2019, no início de fevereiro de 2019, de imediato eu tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer. Fui para São Paulo, fiz a especialização, depois fui certificada, porque a gente tinha que fazer um caso, né, atender um cliente e comprovar. Fui certificada e a partir daí comecei a trabalhar também nessa área. Nós estamos vivendo uma época, inclusive eu vi isso recentemente com 2 pessoas diferentes, que antes a gente era muito valorizado por ser especialista em algo, né? E o mundo mudou muito rápido, continua mudando, a pandemia veio para mostrar isso também, e hoje nós estamos vivendo uma era dos generalistas, ou seja, para o futuro, quanto mais coisas você dominar, quanto mais assuntos você conhecer, provavelmente você vai ter mais chances no mercado de trabalho. E eu me considero uma generalista, porque eu gosto de mais de uma coisa, eu gosto de mais de um tema. Sou formada em administração, pós-graduada em gestão empresarial, fiz um Empreitec pelo Sebrae, que já é a veia empreendedora que a gente tem na família mesmo. Eu gosto de MBA também, né? Isso. Quando, assim, eu ouvi muito de muitas pessoas isso durante a minha carreira. Nossa, você é tão inteligente, por que você não faz um concurso? Porque não é minha área, não é minha praia, eu não seria feliz. Eu gosto de empreender, eu gosto de trabalhar nessa área comercial, trabalhei 16 anos no varejo, então depende muito daquilo que você quer. Mas a partir do momento que você souber, é essa área que eu quero seguir, eu quero trabalhar com isso, eu quero entender melhor esse assunto, é buscar no mercado as pessoas que realmente são especialistas, que dominam o assunto, que podem de fato contribuir com os seus estudos e com a sua especialização. Tem que ter cuidado com isso. Você falou sobre o conceito
de estar aberto a várias atividades, que é o que predomina na atualidade. Mas esse conceito ele chegou já há algum tempo, quando se denominava como globalização, né? E aí a gente viu algumas situações na globalização para as profissões que colocava um segmento de profissionais, trabalhadores, numa situação não muito, digamos assim, justa na relação do capital e do trabalho. Por exemplo, profissionais, eu via e ficava vendo, e até hoje isso se coloca em supermercados, né? Caixas, que além de caixa é embalador, e quando ele faz isso de uma forma repetitiva, ele adquire aquelas doenças que são da atividade que ele desempenha. No geral, eu dei um exemplo empírico, mas, no geral, há pessoas que não se adequam, não se adaptam a esse estilo de atividade no mercado de trabalho. O que fazer para se adequar, digamos? Não seria bem nessa linha de raciocínio, Gorete. Eu falo assim, quando eu falo, por exemplo, no mercado que a gente fala hoje, a palavra que tem sido utilizada é o generalista, no lugar de especialista é o generalista. Eu estou trazendo para você o meu exemplo. Eu domino as questões de produtividade, eu domino as questões de gestão de empresa, de administração de empresa, de empreendedorismo. Então, é mais de uma especialidade junto. Não é você acumular funções dentro de uma mesma empresa. Isso não. Uhum. Eu sempre fui contra, acho que não funciona. Acho que, assim, o empregado ele tem que estar aberto a uma necessidade do empregador momentânea. Hoje eu sou empresária, eu emprego pessoas e em algum momento pode ser sim que eu precise que o meu funcionário exerça mais de uma função, mas uma coisa momentânea, em algum imprevisto, algum problema que aconteceu. Assim como eu já passei por isso, eu trabalhei no mercado, eu era empregada até então, e em alguns momentos eu precisei sim exercer mais de uma função, mas que isso não vire regra, isso inclusive é proibido, né? Uhum. Pela Justiça do Trabalho, é proibido. Uhum. Isso não vire regra, porque de fato não é correto. Agora, nós temos que ter a questão do equilíbrio, né? Por exemplo, se eu sou uma empresa pequena, eu sou um salão de beleza, que só funciona eu enquanto cabeleireira e proprietária, e eu tenho uma manicure, vamos dizer. Então, nesse sentido, a pessoa que trabalha comigo precisa entender que eu sou muito pequena, eu não vou ter como contratar uma recepcionista, uma pessoa para limpar, uma pessoa para, vez por outra, servir um café, entende? Porque a gente precisa ter esse bom senso. Agora, em grandes empresas, como você está citando, de fato, eu não concordo, não acho correto, acho que depende muito da proporção e realmente a gente tem que ter as funções bem definidas. Pois bem, você deu um exemplo claro de que a palavra de ordem é a colaboração, né? Nesse sentido. A gente observar que a pessoa ela está aberta, disposta a colaborar, né? E nesse sentido, a experiência conta nesse aspecto. Agora, uma questão específica, você falou dos grandes e dos pequenos. Vou puxar a questão para um debate nacional que aconteceu a partir do momento em que, por exemplo, o ministro Paulo Guedes, naquela reunião do dia 22 de abril, falava claramente, né, no país, e a informalidade é imensa, né, de dizer o seguinte, que não ia investir, não deveríamos, caso o governo, investir em pequenos nem médios, porque esse segmento dá prejuízo. A meta é investir em grandes empresários. Como você, como mentora em produtividade, trabalha com jovens empreendedores, enfim, com esse segmento, como vê uma declaração como essa do governo? Então, independente aqui, a gente precisa primeiro dizer que não é questão de partido, não é ser partidário. Não. Política econômica, né? Econômica. Eu, Fabiana, particularmente, não concordo. E se você buscar os estudos, não sou eu que digo, o mercado que diz, quem sustenta esse país, de fato, são os pequenos. Porque se você parar para observar, tá, eu vou investir no grande, e o grande vai vender para quem? Quem é que compra dessas grandes redes?
Quem é que consome dessas grandes redes? Quem é que mantém, de fato, a economia rodando? Quem é a maioria no nosso país? São os grandes ou são os pequenos? São os pequenos. Vamos trazer para o nosso mercado, aqui em Maceió mesmo, quem é, de fato, o mercado consumidor em Maceió. Se a gente pegar e juntar toda a população rica de Maceió, dá quantos por cento? 2% do nosso mercado de consumo? Então, eu discordo dessa posição do governo. Acho que nós temos que investir no pequeno, sim. Nós temos que fomentar, são os pequenos, para que eles continuem trabalhando, para que eles cresçam, para que a economia gire. Um exemplo disso, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas do mercado da construção civil, fiz live com essas pessoas, e o que é que a gente viu? Um boom no mercado da construção civil. As lojas não estão dando conta, não estão conseguindo atender os pedidos, porque eu fui perguntar, mas o que é que houve? O que é que houve? Primeiro, as pessoas passaram a ficar mais dentro de casa. E aí entenderam que tinham que ter um mínimo de conforto dentro da sua casa. Segundo, hoje, independente do tamanho que seja a casa, estão buscando que tenha um local de trabalho, ou seja, o home office veio para ficar. E, por fim, a questão da famigerada auxílio emergencial de R$600. As pessoas passaram a ter uma renda mínima e utilizar essa renda mínima de uma forma geral, não só para consumir alimento. E isso fez o quê? Fomentou. Eu estou vendo aí empresas de recrutamento com várias vagas em aberto. A gente vai no centro da cidade, mas está vendendo muito. A gente chega nos shoppings, são os estacionamentos lotados. Você chega nos restaurantes, os restaurantes lotados. Meu irmão, por exemplo, é proprietário de restaurante e disse que nunca vendeu tanto no delivery. Pós-pandemia, já nesse momento, né? Está sendo o melhor momento. Com isso, a gente tem visto também a inflação subindo e alguns produtos faltando no mercado, o que é normal acontecer. Enfim, você tem que investir sim no pequeno. Eu defendo completamente o investimento, porque o grande ele já tem. O grande, assim como os bancos, né? Que o governo, quando liberou liberou para os bancos de uma forma bem facilitada. No momento que os pequenos foram buscar o financiamento, o socorro, né, financeiro, os bancos aplicaram as mesmas regras de situações normais. E isso não é justo, exatamente. Né? Eu participei de uma live, tinha gente do Brasil inteiro, uma aula, na verdade. E tinha gente do Brasil inteiro. E aí a gente falou sobre o Pronamp, né? Aí eu disse assim, o Pronamp para mim tá igual um Lombardi, tá? Quem vê morre, porque na mão do pequeno, de fato, não chegou. Não chegou. Quando saiu a primeira leva, tinha uma limitação de faturamento, que era de 360 mil ano, ou seja, teoricamente, esse dinheiro teria que ser só para os pequenos. Mas, infelizmente, a gente vive num país onde o arrumadinho, né, dá e acontece, isso eu ouvi de um próprio gerente de um banco, e aí algumas empresas maiores conseguiram, sim, fazer uso desse crédito e o pequeno não conseguiu, não chegou. E aí por o que isso acontece? Que tantos fecharam as portas, né, Fabiana? É isso que eu ia falar agora. Aí passa 5, 6 meses, eu não consigo, e aí eu fecho, eu quebro. Lógico, tinha muita empresa que por falta... Aí tudo vê como é um ciclo, como as coisas se fecham. Teve muita empresa que já estava numa situação muito ruim, que não fez lá no início, não tinha esse plano de negócios, que não se preparou para nenhuma situação de emergência, que não tinha um capital de giro, que obrigatoriamente nós temos que ter, e aí essa empresa teve mais dificuldade e fechou mais rápido, de fato. Mas a grande maioria, se tivesse tido sim esse auxílio, na velocidade em que precisava, teria se mantido aberto. Certamente. Fabiana, vamos para o nosso segundo e último intervalo. E já, o Frente a Frente está de volta. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que está acontecendo?
batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a Fabiana Farias, administradora de empresas e mentora de produtividade, além de ser vice-presidente do Conselho de Jovens Empreendedores de Alagoas. E o nosso assunto é como empreender durante a pandemia da Covid-19, bem como estabelecer essas perspectivas para pós-pandemia. Fabiana, ainda estamos vivendo a pandemia de uma maneira desacelerada, né? Não com os dados que nós tínhamos no início, mas as pessoas ainda estão em casa. E como você disse, o home office, em algumas situações empresariais ou de profissional liberal, ganhou força e se consolidou essa atividade durante essa pandemia. As pessoas que estão em casa, elas, independentemente de estarem na rotina de um trabalho que obriga a sair, a pegar o seu carro ou a condução, ou o transporte público, ela pode tornar esse tempo mais, digamos assim, utilitário, no sentido de promover um crescimento profissional, não? Sim, sim. Nós tivemos uma grande oportunidade, porque nunca se teve tanto conhecimento disponível online gratuito. Eu conheço vários profissionais que tinham seus cursos inclusive que eram um valor até alto e foram disponibilizados gratuitamente na internet. Houve quem aproveitasse e houve quem não aproveitasse. Aí é uma questão de escolha, né? Lógico que eu até vi um meme bem engraçado, nós estamos na pandemia e não em uma maratona de produtividade. Eu ri só com esse meme. De fato, não era uma maratona, você não tinha que competir com ninguém, mas que a gente teve, sim, uma oportunidade. Por quê? Se você for levar em consideração que você teria que sair de casa todos os dias e dirigir até o seu trabalho, por exemplo, e aí depois dirigir de novo para levar seu filho na escola e buscar na escola, ou ir para a academia, voltar da academia, e esse tempo você economizou a partir do momento que você teve que ficar dentro de casa. E, naturalmente, o que é que eu sempre incentivei desde o início, nos meus vídeos, nos meus posts, aproveite esse tempo para fazer aquilo que você não está conseguindo fazer há anos. Né? Fazer uma arrumação no seu escritório, ou fazer uma arrumação no seu roupeiro, fazer uma geral na sua casa, no seu computador, dar uma geral, limpar. O seu celular, às vezes eu vejo gente que tem 6.000 fotos guardadas no celular, chega a me dar uma taquicardia. Porque se der um problema no celular, lascou. Essa procrastinação, que é o adiamento de alguma atividade a ser feita, isso depende de estarmos ou não vivendo uma pandemia, né? E o que isso significa do ponto de vista negativo para as pessoas, tanto na sua vida pessoal, quanto profissional, ou quanto empreendedor? Vamos lá, procrastinar é natural do ser humano. De fato, a gente não vai deixar de procrastinar 100%, nunca vou fazer, não, de forma alguma. O que a gente não pode fazer é tornar isso um hábito, ser o inverso, entendeu? No lugar disso acontecer de vez em quando, com um assunto específico, tudo na minha vida eu deixar para depois. Porque o que acontece normalmente? Aí, você já ouviu a frase assim, quando eu tô atrasado, parece que quando eu tô atrasado o trânsito piora. Não é que o trânsito piora, é a sua sensação, é aquilo que você está sentindo porque você já está atrasado. Então, tudo que acontece dali para frente parece que vem para piorar, né? Quando você sai de casa num horário tranquilo, se alguém está na sua frente andando mais devagar, você não se preocupa porque você sabe que você vai chegar a tempo. Então, isso serve para tudo. Eu não posso deixar que a procrastinação tome conta da minha vida e eu fique deixando. Porque o que é que vai acontecer? Você vai viver apagando incêndio. Até para o seu corpo vai chegar uma hora que você não vai aguentar, porque você vive em estado de alarme, de alerta, né? E aí o que é que eu faço para evitar? Eu preciso ter uma rotina, eu preciso anotar as coisas que eu preciso fazer, e dar conta. A gente procrastina aquilo que é chato, normalmente, aquilo que não nos dá prazer imediato.
Nós somos seres humanos, são imediatistas, a gente quer o retorno no mesmo momento. E Tem não um quer se livro que aborrecer, né? Muitas vezes Isso, essas atitudes, elas implicam no aborrecimento, seja pessoal ou que ou envolva profissional. outras pessoas, né? Por exemplo, meu chefe me pede um relatório, ele me dá um prazo de 4 dias. Aí eu digo, nossa, é um relatório chato para fazer. Não, eu tenho 4 dias, eu vou fazer amanhã. Aí amanhã acontece algum imprevisto. Meu filho adoece, eu adoeço, meu pai me adoece, minha mãe adoece, eu não vou conseguir trabalhar. Aí eu só tenho agora 2 dias. Aí no dia anterior, meu computador pifa. Pronto, acabou. E aí? Vou passar a madrugada, provavelmente, tendo que fazer o relatório, estressado, não vou fazer com a qualidade que ele poderia ter, né? E isso gera todo um comportamento e todos os sintomas mesmo no nosso corpo, inclusive. Né? O Então, mais assim, importante nesse contexto, perdão, não você ia pode concluir. falar. O Para mais evitar, né? importante nesse Evitar contexto. deixar para a última hora. Né? Aham. Se você tem que fazer, faça realmente, de fato. Bem, o mais importante nesse contexto seria não apontar erros seus, pessoais, nessas questões, ou de outras pessoas com as quais você convive no ambiente de trabalho, e apostar na resolução dessas questões. Sempre. Sempre, sempre. Se eu estou exercendo uma função dentro da empresa e eu sou contratada para aquilo e aquilo está dentro das minhas demandas de trabalho, se chegou até mim, resolva, faça, concretize. Aí vem a gente chama um outro assunto. Se eu tenho alguma dificuldade, se eu não domino 100% o assunto, se eu vou precisar de ajuda para fazer uma outra coisa, aí tudo bem. Mas não é isso que acontece. O que a gente vê tanto no pessoal como no profissional, é aquele velho deixar para amanhã. Não deixe, faça, realize, porque os imprevistos vão acontecer. Eu digo isso porque eu vejo isso acontecendo todos os dias. Na maioria das vezes, quando a gente começa uma mentoria, esse é o ponto, a procrastinação é o que mais se reclama. Dentro das empresas que eu trabalhei, também vi isso acontecer muito. Dentro das casas, as pessoas que eu conheço, que deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã e nunca faz. Então, a pandemia foi um excelente momento, voltando para o que você falou lá no início, para isso. Para a gente colocar a casa em ordem, né? E aí, quem não conseguiu fazer, que é o que a gente está vendo agora, quem não conseguiu fazer isso, aí acumulou o que já tinha de procrastinação, acumulou mais algumas coisas durante a pandemia e agora está sentindo na pele, infelizmente. A pandemia foi uma oportunidade, se a gente for olhar o lado, não é, bom do ponto de vista de quem não chegou a ter um problema maior e até chegar à morte, não é? São milhares, Muitas, enfim. muitas. Uma oportunidade para se rever conceitos, Fabiana. Com certeza, eu revi todos, a maioria dos meus, por exemplo. Eu ficava muito pouco em casa, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu comecei a trabalhar aos meus 16 anos. Então, até meu marido falava isso, nossa, eu adoro estar em casa, ele sempre falou isso, né? Então, eu ficava pouco em casa, eu comecei a ver a minha casa de uma forma muito diferente. E as minhas relações, as pessoas com quem eu me relaciono, a forma como eu me relaciono com o meu trabalho, a mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Isso é um exercício de autocrítica, né? De autocrítica, de autoconhecimento, com certeza. E hoje eu vivo com a minha casa de uma forma muito diferente. Assim, em relação a outras coisas, li algumas coisas, eu tinha deixado meio que de lado esse hábito de leitura mais significativo. Assim, eu estava lendo só muita coisa de trabalho, então eu li alguns livros que têm um lado um cunho mais pessoal, que me trouxe uma mensagem mais pessoal. Então, assim, eu acho que eu escutei uma mensagem do Karnal, e ele falou sobre isso, que a gente não se iludisse, que o mundo como todo não iria sair, as pessoas não iriam sair melhor dessa pandemia, muito pelo contrário. Quem trabalhou isso, quem enxergou isso e quis se trabalhar e já vinha nessa pegada, vai sair muito melhor. Mas quem não, talvez saia até pior, infelizmente. Infelizmente. Agora, voltando à ação do mentor. Pode-se dizer que o empreendedor acompanhado de um mentor tem mais chances de ser bem-sucedida?
Com certeza, sem dúvida alguma. Um mentor, um consultor, se você não tem condições de pagar nada disso, você procurar uma ajuda no Sistema S, como o Sebrae mesmo, porque vamos dizer que eu estou partindo do zero. Hoje eu tenho desejo de abrir um negócio, não abri ainda, nunca trabalhei dessa forma, então o mínimo que eu tiver de conhecimento já vai ser melhor do que nada, né, do que zero. Então o Sebrae tem N cursos que você possa fazer gratuitamente, e aí depois que você fez esse curso, você ainda tem algum desejo, alguma sede da internet, traz outra camada de opções que você pode fazer de cursos, e a partir daí, se você pode investir um pouco mais e contratar uma mentoria, faça. Contrate, porque essa pessoa, ela vai, de fato, te acompanhar e facilitar a tua jornada. Pela experiência que ela já viveu, pelos erros que ela já cometeu, às vezes pelo network que ela tem. Por exemplo, eu tenho um cliente que é dono de salão e ele mudou agora, ele está expandindo o salão. E aí ele disse, Fabi, mas eu não tenho condição de contratar um arquiteto, né? Porque mulher é muito visual, né? E salão de beleza é uma coisa que quando a gente chega, a gente se encanta pelo local, vamos dizer assim, porque ali a referência é a beleza, né? O autocuidado. E aí eu falei para ele, tá, eu vou te passar o contato de uma pessoa que eu conheço, que é design de interiores, que eu acredito que o trabalho que ela vai fazer por você não é um arquiteto, mas vai te ajudar e vai... Fez, ficou ótimo, ficou lindo, vai inaugurar agora. Então, o mentor, inclusive, ele tem um network até de várias áreas melhor e maior do que o seu, que vai estar te auxiliando. Então, são N possibilidades, né? O que a gente viu agora nessa questão muito forte, se a gente for falar fortemente de empreendedorismo? Muitos empreendedores, por exemplo, não estavam online, mesmo a gente vivendo nesse contexto, né? O e-commerce super forte. E aí eu vi isso enquanto consumidora, de querer comprar algo, a pessoa tinha página no Instagram, postava lá tudo bonitinho, mas quando eu fui fazer o pedido, eu não faço, eu não entrego. E aí teve que se adaptar nas correrias, né, na carreira, para entrar nesse Para não perder clientes, né? Para não perder o cliente, porque nós passamos a consumir, aumentou em 75% o consumo do e-commerce. Então, o empreendedor ele tem que estar ligado nisso, ele tem que estar observando qual é a área dele. As tendências. As tendências de mercado. O futuro já chegou, não deixe passar daqui a 2, 3 anos. O mundo como um todo, e o nosso país mais do que nunca, lógico, teve que crescer digitalmente falando em 3, 4 meses, do que levaria 3, 4, 5 anos. Verdade. Então, isso foi muito forte, né? Isso foi muito rápido e foi muito forte. Então, se eu posso dar uma dica hoje para os empreendedores, vocês precisam estar online, vocês precisam trabalhar o e-commerce e de uma forma que o seu cliente, de fato, fique satisfeito com esse atendimento, não de qualquer jeito, porque e-commerce, delivery, não é para qualquer um, né? Tem que ter muito cuidado. Não pode improvisar, né? Não se permite improvisar. Agora, para a gente encerrar essa conversa que, infelizmente, chegou ao fim, pois é. Passar rápido aqui, né? Rapidinho. A gente pode dizer que o trabalho de mentoria e também a disponibilidade de quem quer ser um empreendedor de sucesso depende do foco, da disciplina e da consistência com que aplica esses conhecimentos na prática? Aí agora já pode virar mentora, minha gente. Ela já deu todo o passo a passo aí, não preciso falar mais nada. É exatamente isso. Primeiro você tem que ter um foco, né? Você tem que ter um objetivo certo do que você quer. Não adianta ficar atirando para todo lado, porque de fato você não vai ter tempo para isso. Já definiu o foco, tem que ter disciplina, né? Não é fácil, empreender não é fácil. Empreender no Brasil, mais difícil ainda. Nós temos aí N problemas que a gente passa diariamente. Tem gente que acha que empreender vai ter uma liberdade maior no sentido, não vou trabalhar final de semana, não vou trabalhar feriado. Lê do engano, porque quando você é o dono, você vai ligar para quem? Quando der um problema, né? Quando der um pepino. É você com você mesmo para resolver. Então, disciplina, foco, disciplina e consistência. Tem que ser persistente, né? Não pode desistir no primeiro momento, não pode, na hora que cair, já querer deixar para trás, porque os grandes, se você estudar a história dos grandes, você vai ver que todos eles passaram por muitos problemas, muitos, diversos, para chegar onde chegaram. Isso é verdade. Fabiana Farias, eu agradeço e muitíssimo a sua participação, até porque essa
assessoria que você deu agora a N pessoas que assistem ao programa e que têm esse espírito empreendedor foi de muita valia. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. A gente pode fazer uma foto rapidinho? Podemos? Eu quero registrar, gosto de registrar. Uhum. Então, olhar para a câmera, né, Gorete? Sim, sempre. Gente, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, tá? Eu sou fã, admiro muito o seu trabalho. Obrigada. E sucesso para todos nós. E empreendedores, não desista. Estamos juntos. Sempre. Obrigada e até a próxima. Obrigada a você também que nos assistiu Obrigada. e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.